Deus é todo-poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas se eu dissesse para você que é tudo mentira, que na Bíblia não é assim que é dito, e que nem sequer a palavra Trindade se encontra na Bíblia, ficou confuso? Então vamos juntos desconstruir esta doutrina da Santíssima Trindade, que é a maior mentira já inventada pelo diabo. A Trindade é um termo utilizado para definir um Deus que está constituído de 3 pessoas, ou seja, 3 em 1. Neste caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que surgiu no Concílio de Niceia, no ano 325 d.C. Como os bispos não conseguiam definir a natureza de Deus, pois ficavam confusos, uns diziam Jesus ser Deus, outros diziam que não, mas chegaram a uma ideia brilhante. Tomaram a ideia que eles já tinham, com algumas que já existiam nas religiões pagãs, e adaptaram a Bíblia, aonde nasceu a Trindade. Definir Deus desta maneira não é correto, porque primeiramente, Deus é somente uma pessoa. Não existem 3 pessoas em Deus, mas uma única pessoa, que é o Deus invisível, manifestado em carne através de seu Filho, Jesus. Como podemos ver nas Escrituras, que falando do Filho, diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui a Bíblia diz que Jesus é a expressão da pessoa de Deus, não das pessoas, como se fossem muitas, mas Deus é um, pois este é o primeiro mandamento. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Paulo mostra que não existe nenhum mistério da Trindade, como dizem, mas na Bíblia temos o mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, não são 3 pessoas em Deus, mas é um Deus que muda de forma. Vamos colocar em forma de exemplo. Tomemos um homem que é um pai, porque tem um filho. Este mesmo homem, apesar de ser pai, também foi gerado por alguém. Logo, também é um filho. E ele é um ser humano. Concluindo, este homem é um pai, ele é um filho e ele é um ser humano. Mas ele em si não é 3 pessoas, mas é uma única pessoa com 3 funções desempenhadas de maneira diferente. Alguém pode questionar e dizer: bem, mas Deus não pode ser pai e ao mesmo tempo filho. E se eu dissesse que pode? Podemos ver a resposta na Bíblia, aonde mostra que Deus é tanto pai, tanto filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então vemos claramente que a Bíblia chama esse menino, que é Jesus, de Pai da Eternidade. Ou seja, ele é Pai, e não somente Pai, mas Pai da Eternidade. O que quer dizer que aquele menino que nasceu sempre foi Pai, desde a eternidade. E a mesma passagem o chama também de Filho, quando diz que ele é o Príncipe da Paz, porque príncipe é um título do filho de um rei. Então Jesus é chamado tanto de pai como de filho. No Antigo Testamento foi prometido que Deus desceria na terra, no livro de Miqueias. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Esta profecia diz sem sombras de dúvidas que Deus, Yahweh, ou Jeová, ou como preferir chamar, descerá na terra, certo? Mas quando vimos o Pai descendo na terra, você já se questionou por que Jesus não aparece no Antigo Testamento? E por que no Novo Testamento o Pai fica desaparecido? É porque no Antigo Testamento ele estava na forma de Pai, e a missão do Filho estava stand-by, porque o próprio Pai é o próprio Filho. E no Novo Testamento, ele na forma de Filho não podia agir como Pai, como diz a Escritura, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Claramente a Bíblia diz que Jesus, o Filho, estava na forma de Deus, Pai, mas que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E diz que ele se esvaziou a si mesmo, ou seja,
Não foi um outro Deus ou um outro Pai que o esvaziou. Ele, pelo seu próprio poder, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não foi um pai por aí que o esvaziou, mas ele fez isso nele mesmo. Numa outra linguagem, ele mudou de forma por ele mesmo. Então vemos que Jesus e Deus são a mesma pessoa, como ele próprio afirma: eu e o Pai somos um. Para entendermos isso claramente, vamos tomar um ser feito à imagem e semelhança de Deus, o homem. O homem, segundo a Bíblia, está constituído de 3 partes, como mostra o apóstolo Paulo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui verificamos que nós temos corpo, espírito e alma. Agora vamos saber como cada uma dessas partes funciona. Ainda falando do ser humano, o nosso corpo é a parte de fora, que tem os 5 sentidos, que são visão, olfato, paladar, tato e audição. Estes sentidos nos permitem viver neste mundo externo, no mundo visível. Depois temos o espírito, que faz com que a nossa mente funcione. Tudo que está ligado à mente, como imaginação, sentimentos e assim por diante. E por fim temos a alma. A alma é a mais essencial. Algumas pessoas dizem que a alma é o próprio corpo, mas como acabamos de ver na passagem anterior, não é dessa forma que a Bíblia ensina. A alma é o que nós somos na essência, pois quando uma pessoa morre, o corpo é enterrado na terra, o espírito volta a Deus, que é o Rei dos Espíritos, e a alma vai para o céu ou para o inferno. Então, da mesma forma que o homem tem espírito, corpo e alma, Deus também, pois segundo as próprias palavras de Jesus, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deve ter um corpo para habitar, certo? E que corpo seria esse? Onde Deus habita? Vamos ver a resposta do próprio Senhor Jesus Cristo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus mostra que Deus habitava no seu corpo, ou seja, Jesus era o templo de Deus, como ele mesmo diz. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo, que é o seu corpo. E como podemos ver também na carta aos 2 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, dizendo: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aqui Paulo está a dizer que Deus não estava no céu, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Ou seja, a forma de Deus reconciliar o mundo consigo mesmo foi ele vindo na terra num corpo chamado Jesus. Jesus afirma que ele é o templo de Deus, que foi profetizado também no livro de Malaquias: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavandeiros. Aqui diz que o eterno Jeová, o Deus Pai, virá ao seu templo. E ainda pergunta: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ou seja, o Pai deveria vir, o Pai deveria aparecer. Mas quando o Pai veio? Quando o Pai apareceu? Vindo na forma de seu Filho, Jesus. Resumindo, devemos dizer com segurança que Jesus é Deus, que também é o Espírito Santo, pois a Bíblia afirma que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, se há um só Espírito e temos o Espírito Santo e o Pai, que também é Espírito, ou um deles é falso, ou são o mesmo Espírito, pois o Pai é Espírito, como já vimos, e o Pai é santo, pois está escrito: porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Ele cumpriu a promessa de Miqueias, e é Deus que andou na terra. Não admira que quando estava reunido com os discípulos disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis
e o tendes visto. Aqui Jesus afirma que eles têm visto o Pai. Mas viram o Pai como e quando? Essa era a questão de um deles. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Agora veja como o Senhor Jesus Cristo respondeu a Filipe. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo a Filipe que não existe um outro Pai fora do que ele já estava olhando, que é o próprio Jesus. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Não são três pessoas em Deus, mas um único Deus que se manifesta de várias formas. Que Deus possa te revelar, que Deus te abençoe.